Olá, seja bem-vindo a mais um FIS News. Vamos trazer as últimas notícias do mercado de fundos de investimento imobiliário. Olá, e hoje o material tá bem rico, né? A gente tem fontes que mostram não só os números de alguns dos maiores fundos da Bolsa, mas dão pistas importantes sobre as estratégias dos gestores para 2026. Exatamente. Vamos começar com uma nota mais administrativa, mas que é importante, do GGRC11. E logo depois, o prato principal, um mergulho nos relatórios gerenciais de janeiro. Vamos passar por três gigantes, VISC11 e HSML11 de shoppings e o XPLG11 de logística. A ideia é essa, né? Conectar os pontos, entender o que está por trás dos números. Isso mesmo. E já posso adiantar que tem um tema comum aparecendo aí, sabe? Uma espécie de prudência estratégica que vale a pena a gente investigar mais a fundo. Ótimo. Então, vamos começar por essa questão mais, digamos, processual do GGRC11, o GGR Covip Renda. Eles soltaram um comunicado sobre o encerramento de um leilão de frações de cotas. Para quem não acompanha de perto, esse termo fração de cota pode soar meio estranho. O que aconteceu na prática? O nome assusta um pouco, mas é bem mais simples. Tudo começou com a amortização de um outro fundo, o VTLT11. Nesse processo, os cotistas desse fundo receberam cotas do GGRC11. Só que a matemática da divisão nem sempre dá um número inteiro, né? Claro. Então, muitos investidores acabaram com, 10 cotas e meia ou 25,2 cotas. Certo. E como não dá para negociar meia cota ou 0,2 na bolsa, o fundo precisa dar um jeito nessas sobras. Exatamente. O mecanismo padrão é esse. O fundo junta todas essas frações de milhares de pessoas, forma cotas inteiras e aí vende tudo num leilão. O dinheiro que eles arrecadam é devolvido para os donos originais dessas frações. É tipo uma limpeza na base de cotistas para todo mundo ficar com um número redondo. E qual foi o resultado financeiro disso para quem tinha essas frações? O comunicado trouxe os valores. Sim, trouxe. E essa é a informação principal. O valor que eles conseguiram por cota inteira no leilão foi de mais ou menos R$ 10,03. Então o pagamento é proporcional. O próprio fundo deu exemplos. Quem tinha uma fração de 0,9 vai receber R$ 9,03. Ah, entendi. Quem tinha 0,1 recebe mais ou menos R$ 1. E o pagamento já tem data, dia 10 de fevereiro de 2026, direto na conta da corretora. É um evento pontual, um acerto de contas mesmo. Perfeito. Um bom exemplo do trabalho de bastidores da administração para manter tudo organizado. Bom, agora vamos sair do administrativo e entrar na estratégia, mergulhando nos relatórios de janeiro, começando pelo setor de shoppings com o VISC11. O que mais te chamou a atenção por lá? Olha, o primeiro ponto que salta aos olhos no relatório do Vinci Shopping Centers é a diferença entre o que o fundo gerou de caixa e o que ele de fato pagou para os cotistas. O resultado de janeiro foi ótimo, R$ 1,17 por cota, mas a distribuição anunciada foi de 0,84. Nossa, é uma diferença considerável. São 33 centavos por cota que não foram distribuídos. Isso é quase 30% do resultado. Para onde vai esse dinheiro? Isso é um problema ou é uma estratégia? É totalmente estratégico e, na minha opinião, um sinal de gestão bem prudente. Esse valor não some, ele vai para a reserva de resultados do fundo. Pensa nisso como uma poupança, um colchão de segurança. Com essa prática, o VISC11 está se fortalecendo para garantir a estabilidade dos rendimentos lá na frente. Ele consegue suavizar meses mais fracos ou se preparar para alguma despesa inesperada sem impactar o bolso do cotista. Essa ideia de construir um colchão de segurança parece ser uma tendência. Com esse acúmulo de janeiro, de quanto é a reserva total que o VISC11 tem agora? O relatório informa que o resultado acumulado que ainda não foi distribuído chegou a 1,48 por cota. É um valor bem robusto que dá quase 2 meses de distribuição no patamar de hoje. Isso traz uma previsibilidade enorme para o investidor, né? Com certeza. É a gestão falando. Olha, a gente está operando bem e, ao mesmo tempo, guardando uma parte para garantir que o pagamento continue estável. E falando em operar bem, como é que foi a performance dos shoppings do portfólio? Os dados são de dezembro de 2025, o mês do Natal.
A performance foi muito forte. O NOI, que é a receita operacional líquida, cresceu 8,4% em comparação com dezembro do ano anterior. Esse é o indicador-chave da saúde do negócio. As vendas por metro quadrado também subiram. E um ponto que eu sempre gosto de olhar é a inadimplência líquida, que ficou negativa em menos 2,4%. Negativa. Quer dizer que o fundo recebeu mais dinheiro de aluguel atrasado do que teve de novos atrasos em dezembro. Exatamente. É um sinal duplo de qualidade. Primeiro, mostra que os lojistas atuais estão pagando em dia. E segundo, que a equipe de gestão é muito eficiente na cobrança de valores antigos. Enquanto isso, a taxa de ocupação está lá em cima, 95,3%. A operação está redonda. Vamos pular direto para o outro fundo de shopping da nossa pauta, o HSML11, o HSI Malls, e depois a gente compara com logística. O HSML11 foi pelo mesmo caminho. Totalmente. A história se repete e de forma ainda mais clara. O HSML11 gerou um resultado impressionante de 0,92 por cota em janeiro, mas anunciou uma distribuição de 0,70, 22 centavos por cota. Isso reforça a tese de que os gestores de shoppings estão, de modo geral, mais conservadores com o fluxo de distribuições. E a reserva total deles como fica? Com essa acumulação, a reserva do HSML11 subiu para 0,77 centavos por cota. É a mesma lógica do VISC11. Criar esse buffer, esse colchão para dar mais segurança. E assim como o XPLG11, que a gente vai ver, o HSML11 também deu um passo a mais na comunicação e divulgou um guidance, certo? Uma projeção de rendimentos, o que eles estão sinalizando para os investidores para o primeiro semestre de 2026. A gestão projetou uma distribuição na faixa entre 0,70 e 0,75 por cota. É mais um exemplo de alinhamento de expectativas. A gestão abre o jogo e diz, olha, com base no que a gente está vendo, esse é o patamar de rendimento que a gente acha sustentável para os próximos 6 meses. E a operação deles? Comparando com o VISC11, os dados de dezembro do HSML11 também foram fortes. Foram excepcionalmente fortes. O crescimento do NOI, que no VISC11 foi de 8,4%, no HSML11 foi de impressionantes 19% em relação a dezembro de 2024, um salto gigantesco. Uau! E a taxa de ocupação também atingiu um recorde histórico para o fundo, 97,4%. Nossa, um crescimento de NOI de 19% é mais que o dobro do concorrente. Tem alguma explicação no relatório para essa performance tão acima da média? O relatório não detalha a composição exata desse crescimento, mas dá um destaque para o desempenho do Shopping Metrô Tucuruvi, que melhorou bem a ocupação. Além disso, a inadimplência líquida também foi muito negativa, em menos 3,5%, o que significa uma recuperação de caixa ainda mais forte que a do VISC11. Provavelmente é uma combinação de reajuste de aluguel, recuperação de dívida antiga e um controle de custos bem eficiente. E o endividamento? Como o HSML11 está posicionado em alavancagem? A alavancagem líquida do fundo está em 19,1%. Um nível considerado bem saudável. Mas o que eu achei mais interessante foi a composição dessa dívida. 64% dela está atrelada ao IPCA e 36% ao CDI. Essa diversificação de indexadores é uma estratégia de risco, certo? E como isso conversa com o cenário macro que a gente está vendo agora em fevereiro de 2026. Exatamente, é uma jogada inteligente. E ela se torna muito relevante agora. A gente viu os dados recentes de inflação, com o IPCA rodando bem baixo, né? Foi 0,33% em dezembro, 0,18% em novembro, 0,09% em outubro. Pois é. Para um fundo que tem quase 2/3 da dívida atrelada a esse índice, um cenário de inflação controlada é um alívio enorme no custo dessa dívida. Ele não fica refém só da taxa de juros, ele se beneficia também da queda da inflação. Excelente ponto. Fica claro que no setor de shoppings a tônica é essa. Operações em alta com um forte crescimento, combinada com uma gestão financeira muito prudente e guardando caixa. Agora a grande questão. Essa prudência toda é só dos shoppings ou a logística também está nessa sintonia? Vamos para o XPLG11, o XP Log.
A resposta é sim, a sintonia é a mesma. O XPLG11 anunciou uma distribuição de 0,82 por cota. E o relatório também destaca que o fundo tem um resultado acumulado e não distribuído, via outro FII que ele tem, de 1,45 por cota. Ou seja, a mesma estratégia de criar reservas. Enorme para o mercado. A gestão do XPLG11 foi clara. Projetou uma distribuição entre 0,78 e 0,82 por cota para o primeiro semestre de 2026. Quando 3 fundos desse porte, de setores diferentes, adotam a mesma prática de transparência, isso pode virar um novo padrão para o mercado, né? Verdade. Reduz a incerteza do investidor. E o mês de janeiro também parece ter sido movimentado para o XPLG11, com um evento não recorrente e uma consulta aos cotistas, né? Isso. Primeiro, o fundo teve um recebimento extraordinário de 16,4 milhões de reais de um prêmio de locação. É uma injeção de caixa pontual, mas muito bem-vinda. E segundo, os cotistas aprovaram mudanças de peso. Trocaram o administrador para a própria XP e, o mais impactante, aumentaram o capital autorizado do fundo para 40 bilhões de reais. 40 bilhões! É um número que impressiona. Não é uma nova emissão, mas uma autorização para emitir até esse valor no futuro. O que essa jogada sinaliza? Estão preparando o terreno para um crescimento muito agressivo. É exatamente essa leitura. Aumentar o capital autorizado, assim, dá uma flexibilidade e uma agilidade gigantescas para o fundo. Significa que, se aparecer uma oportunidade de comprar um portfólio enorme, a gestão pode captar o dinheiro rápido, sem precisar passar por um processo demorado de aprovação dos cotistas a cada vez. É um sinal claro de que a ambição do XPLG11 é enorme. Faz todo sentido. E enquanto eles preparam o futuro, como está a saúde atual do portfólio de galpões? Os indicadores operacionais continuam sólidos. Estão em níveis excelentes, o que justifica essa ambição toda. A vacância, tanto a física quanto a financeira, está em só 3,5%. Para um portfólio desse tamanho, é um número muito baixo. A inadimplência é quase zero, 0,4% da receita. São números que mostram a alta qualidade dos imóveis e, principalmente, a força dos 77 locatários que eles têm. Interessante. Então, para amarrar tudo, o que a gente viu hoje foi um padrão bem claro. Começamos com uma questão administrativa do GGRC11, mas o foco nos 3 gigantes VISC11, HSML11 e XPLG11 revelou uma tendência comum. Todos estão com operações muito saudáveis, mas optando por reter parte dos lucros para construir reservas. Exatamente. É a combinação de performance operacional forte com uma gestão de balanço conservadora. Eles estão aproveitando um momento bom para fortalecer o caixa e, ao mesmo tempo, aumentando a transparência com o mercado através do guidance. É uma postura que busca sustentabilidade no longo prazo. Isso leva a gente a uma reflexão final, não é? Temos gestores mostrando, com números e ações, que a saúde operacional dos imóveis é excelente, que os balanços estão cada vez mais sólidos. A gente viu crescimento de receita, ocupação recorde, inadimplência negativa. E ainda assim, muitos desses fundos continuam negociando na bolsa com desconto em relação ao seu valor patrimonial. E essa é a grande questão para quem investe. De um lado, você tem os fundamentos, os tijolos, os contratos, o caixa, mostrando uma força crescente. Do outro, o preço de mercado, a cota, que nem sempre reflete essa força. O que essa dissonância quer dizer? Será que o mercado está pessimista demais, ainda vendo riscos que já diminuíram, ou tem outros fatores em jogo? Não tem resposta fácil, mas analisar essa diferença entre o preço na tela e o valor real dos ativos é, no fim das contas, a essência do investimento de longo prazo. Um excelente ponto para a gente fechar a análise, uma provocação para cada investidor pensar com base nos seus próprios objetivos. Exato. A informação está aí, nos relatórios, o desafio é interpretar e tomar as decisões. Agradecemos pela audiência, deixe um like, se inscreva e ative o sininho. Deixe também o seu comentário, estamos no YouTube, no Spotify e no TikTok. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.